Bom, depois desse sincerão que rendeu, a gente começa o nosso resumo da madrugada. Então chega no canal já, ó, deixando o like e se inscrevendo para você receber notificação assim que tem conteúdo novo aqui no meu canal, beleza? E aí, o que vocês achou do sincerão? Deixa aqui no espaço de comentários que a gente vai comentar tudo juntos aqui no meu canal nesse momento. Vamos lá. Então vamos nessa, gente, ó. Sincerão rendeu, tá, gente? Algumas pessoas disseram que a Fernanda teria sido uma craque no jogo. Já teve gente que falou que a Fernanda só se afundou, tá? O que vocês acham que a Fernanda... Como que a Fernanda se saiu nesse Sincerão? Diga aí pra mim, por favor, tá? Então vamos lá, gente, ó. Esse momento em que a Fernanda aponta a Yasmin no Sincerão rendeu, tá? Porque a Yasmin foi querer perguntar pra Fernanda o porquê que e colocou ela ali, colocou a flecha no coração da Yasmin, tá? Fernanda e Yasmin então foram conversar, tá? Yasmin disse o seguinte: eu me senti atingida, te juro. Fernanda, a questão não é essa. O Rodriguinho e a Pitel me deram um esculacho, mas quiseram conversar comigo, tá? Só que desde o momento que teve a briga da Alane com ela na academia, lá, a briga da Fernanda com ela na academia, a Yasmin nem olhou pra cara dela. E a Fernanda diz, gente, que a Yasmin nem foi perguntar o lado dela da história, foi perguntar o que aconteceu e tudo mais, que a Yasmin tomou o lado da Alane como o lado correto e nem quis entender o lado da Fernanda. E foi por causa disso que a Fernanda ficou com o pé atrás agora com a Yasmin, tá? Então, por causa disso, a Fernanda meio que se afastou um pouco da Yasmin e aconteceu o que tem acontecido, né? Inclusive aconteceu no Sincerão aquilo por causa desse afastamento da Yasmin, que comprou o lado da Alane e não o lado da Fernanda, tá? Fernanda disse o seguinte: a Pitel e o Rodriguinho me deram um esculacho, mas você desde a parada não olhou mais na minha cara. Yasmin, porque eu senti como se tivesse sido comigo, porque você falou mole, e eu também acho que esse contexto da palavra mole tem a ver muito comigo também. Fernanda, sim, mas tinha outro contexto na briga, tá? A Alane realmente virou o contexto a favor dela. Ela só mudou a ordem. E eu sei que eu errei na minha fala também, mas não foi essa a pauta na academia. Bom, uns outros momentos que renderam depois do Sincerão foi o Davi, né? Que queria chamar o Michel para conversar, mas o Michel não queria, tá? Ele falou assim: não quero conversar. Ontem você também não queria conversar, e agora eu que não quero conversar nesse momento. A gente conversa depois e tudo mais, tá? E o Davi falou assim: mas calma aí, você tá dizendo que eu induzi a Bia a votar em você e tudo mais? Não foi isso e tal. Michel, por favor, não quero conversar agora, tá? Você não queria antes, eu também não quero, tá? E eles realmente não conversaram, tá? O Davi foi lá pro grupo Fadas, conversar com o grupo Fadas, e o Michel foi lá com um grupinho ali da Giovana do Pé, né, da Raquel, foi conversar com o pessoal. Depois o Michel até riu, assim: putz, eu falei que não queria conversar, mas não é que eu tenho outras coisas pra fazer nessa casa, não tenho nada pra fazer. Mas eu só não queria conversar naquele momento, disse o Michel aos risos, tá, gente? Bom, aí, gente, o Matheus e a Isabelle foram conversar também para tentar colocar os pingos nos is. Conseguiram? Não conseguiram, tá, gente? Eles realmente não estão tendo trocas aí, parece que não vão ter daqui pra frente mesmo, porque a Isabelle se mostrou bem ríspida com relação ao Matheus, e eu acho que não vai ter uma troca boa entre eles, tá? O Matheus tentou pedir desculpas, né? Tentou, né, amenizar a situação, sim, mas eu acho que não vai se resolver, tá bom? Bom, como eu falei pra vocês, o Davi foi lá pro Grupo Fadas, né, conversar um pouco. O pessoal do Grupo Fadas falou um pouco do Davi ali, falou que não acho que o Davi tá errado em todas essas histórias e confusões da casa, tá? Davi disse que sente muito confortável estando ao lado do pessoal do Grupo Fadas. Ele disse o seguinte: hoje e até o top 7, eu não tenho essa percepção de votar em vocês, do pessoal das fadas. Se eu permanecer na casa, pode ser que vire, porque é um mata-mata nessa casa aqui. Mas agora não tenho vontade de votar em vocês. Delisiane, eu sou uma pessoa que acolhe todo mundo. Eu não vou virar as costas pra você. Davi, a visão que o pessoal da casa tem é que eu deixei de estar do lado deles para estar do lado de vocês. Mas eles não sabem que eu tô ali porque eu me sinto bem estando ao lado de vocês. Brincando, dançando com vocês, dançando com a Alegrete. Gosto muito da Isabelle, depende das tretas da Isabelle com o Matheus, que ele não tem nada a ver com essa briga aí não, tá? Mas eu gosto muito de vocês aí, disso Davi, que, né, todos os dias tá tentando cada vez mais se aproximar do quarto fada aí, e eu acho que tem conseguido, viu? Denisiane pede pro Davi não se diminuir nas relações da casa, tá? O Davi diz que não tem um jogo maquiado e pede desculpas por essa percepção que tem causado ali com o pessoal do quarto fada, tá? Do quarto fadas.
Bom, o pessoal do Quarto Fadas também deu uma opinião sobre a palavra psil que o Davi faz, né? Fala, psil, ei, psil, psil. Então, o Matheus sugere que o Davi tenha que pedir desculpas para Yasmin por conta do psil, tá? A Alane também, que achou que falar psil é uma atitude meio que um cala-boca e tal. E aí o Davi, entendi, mas é o meu jeito de falar, tá? Só para deixar claro, é o meu jeito de falar. Mas a Terezinha falou assim, olha, mas psil é tipo calar a boca, tá? Então toma cuidado com o que você fala. E não é que o Davi foi realmente se justificar, gente. O Davi foi lá até a Yasmin, chamou ela e, né, pediu desculpas pra Yasmin, gente. Vai pedir desculpas pelo psil. Davi chegou falando o seguinte: posso falar com você, Yasmin? Yasmin, não. Aí a conversa acabou. Não, não acabou não, tá, gente? A conversa teve sim. A Yasmin falou assim: alguém falou pra ele falar e depois ele fala que não lembra, que deu uma coisa de alguma coisa que ele falou. Davi, não é nada demais, não. Pode sentar, fica tranquila. Yasmin, eu gostaria de ficar em pé porque eu fiquei muito sentada, disse a Yasmin aí. Yasmin e Davi então conversam, a Yasmin pede explicações sobre o psil, tá? Yasmin, por que você falou que eu estaria sendo cancelada lá fora, falando que eu estaria andando com os gnomos, que faz a mesma coisa que você faz aqui dentro, que é combinar votos? Davi, a Vanessa me chamou para conversar naquele momento, e eu fiquei, poxa, ela tá me chamando para entender a situação. Yasmin, é uma coisa da Vanessa com você. Eu não tenho nada a ver com você ter me tirado da festa e ter me deixado com a cabeça zoada depois. Por que as desculpas não veio a mim? Aí o Davi respondeu: a Vanessa me chamou para conversar, mas quando eu chamei você para conversar, não tive a intenção de zoar a sua cabeça. Yasmin, vamos ser práticos? Ela te pontuou que isso poderia ter zoado a minha cabeça. Porque não veio pedir desculpas para mim, Davi. O que quer dizer o psil quando eu tô falando? Davi, não é calar a boca, é um costume meu, são coisas que eu trago da minha vida. Não é mandando você calar a boca. Eu tenho uma história de vida pesada. São costumes, eu tenho que começar a me tratar com relação a isso. Não é nada mandando você calar a boca, não, tá? Você tem a sua percepção, mas é um costume meu. Yasmin, Davi, todo mundo aqui tá buscando uma coisa de igual para igual. Todo mundo aqui tem costumes. Davi diz que não tinha entendido a gravidade da sua fala do psil, mas a Yasmin rebate. Lógico que você entendeu, era isso que você queria me botar medo. Não digo que você não sabia que não estava o que estava dizendo, Davi. Eu fui na intenção de te aconselhar naquele dia da festa, né? E assim, se você não sabia o que era o cancelamento, que era uma coisa ruim, por que tentou aconselhar sobre o cancelamento? Davi, eu estava tentando te explicar que você tem uma carreira lá fora. E assim, você nem sabe o que eu faço, Davi. Em determinado momento, gente, o Lucas sentou ali do lado do Davi nessa conversa e ficou escutando. Ele tava parecendo o guarda-costas da Yasmin. O pessoal tirou sarro na internet do porquê que o Lucas, o calabreso, sentou ali do lado do Davi para ouvir a conversa que era só do Davi com a Yasmin. Yasmin então respondeu o seguinte: por que você, Davi, disse que sabia, depois de conversar com a Vanessa, que não era legal de fazer e entendeu quando a Vanessa explicou? Davi, tava esperando no momento certo para conversar contigo, Yasmin. Yasmin, deixa eu terminar de falar. Ontem, na hora que você tava dando o seu show, você tava falando que já tinha se resolvido comigo porque tinha conversado com a Vanessa. O momento bom seria depois de ter pontuado ali que você viu que todo mundo viu. Davi, eu tinha me resolvido com a Vanessa. No momento certo eu ia te chamar para conversar também, Yasmin. Yasmin, o momento certo saiu no Sincerão, todo mundo no ao vivo viu e agora vai ser conveniente você pedir desculpas para mim? Esse é o momento certo? Davi respondeu o seguinte: com toda a humildade, eu tô vindo conversar com você numa boa e tô me colocando lá para baixo para falar com você. Yasmin, tá bom, Davi, ninguém tá te colocando lá embaixo. Tá todo mundo de igual para igual. Eu não vou aceitar desculpas assim, não. Estamos de igual para igual conversando como dois seres humanos. Davi, é como se eu tivesse me abaixando e pedindo desculpas humildemente para você. Só vim aqui, né, na intenção de não procurar guerra, de não procurar bafafá. Eu só vim realmente para pedir desculpas. Vim para fazer a minha parte, o resto está tudo igual. Continua com seu jogo, eu continuo com o meu jogo, tá bom? E Yasmin diz o seguinte: eu tenho certeza que seu lado humano é fantástico, não tenho dúvidas nenhuma. Que tem pessoas lá fora que te amam muito, que tem amigos, famílias e sua esposa que te amam. Mas o seu lado jogador é péssimo, Davi, é péssimo. Davi diz que respeita a opinião da Sister, mas que ela é a mesma de 19 pessoas da casa. E disse o seguinte: eu levo com normalidade as opiniões. Você modela, você desfila e tem gente tem opinião boa e opinião ruim. Você, como uma profissional, sabe aceitar opiniões ruins e boas e não se abater, disse o Davi aí
sobre a Yasmin, tá? A conversa do pedido de desculpas acabou de uma forma meio estranha, tá? Porque a Yasmin acabou não aceitando as desculpas do Davi, mas enfim, né? Eles tiveram a conversa aí. Yasmin desabafa com o Lucas após a conversa com o Davi e diz o seguinte: é sofrido, cara, conversar com ele. Eu vejo nitidamente ele manipulando as coisas. Não é possível que as pessoas não estão vendo a manipulação do Davi, tá? Bom, depois a Yasmin começou a chorar quando a Vanessa chegou e outras pessoas chegaram ali na conversa, a Lady e tudo mais. A Yasmin começou a chorar, tá? E ela disse o seguinte: eu sou péssima no jogo, eu sou uma pessoa muito verdadeira e tá me dando raiva de gente que não aguento mais ver essa seletividade escrota, disse a Yasmin, tá? A Vanessa tentou ali também, né, ajudar a Yasmin, né? Falou o seguinte: por que o Davi não veio falar comigo? Tudo que eu falei é verdade sobre ele, né? Porque a Vanessa atacou o Davi no Sincerão, tá? E assim, por que o Davi veio me pedir desculpas depois do Sincerão? Lucas, você consegue ver ele falando: ah, tu me rebaixando e pedindo desculpas, você viu esse momento? Yasmin, eu falei que não ia aceitar as desculpas assim não, disse a Yasmin. Vanessa disse que Davi não é o Lucas Penteado nem a Juliette da edição. Vanessa disse assim: amiga, confia, o Brasil é justo e nunca deixou de ser justo. O Davi não é o Lucas Penteado dessa edição e também o Davi não é a Juliette dessa edição. Eu não vi a Juliette em ninguém mandar calar a boca. O Davi voltou de 2 paredões onde tinham confusões na casa em que o Nizam estava envolvido. E o Nizam estava errado. Mas as coisas mudaram. Faz 2 ou 3 semanas que ele não vai pro paredão, disse a Vanessa aí, tá? Bom, a Yasmin disse que o Davi foi pedir desculpas por causa do Psyll, né? O Davi então pediu desculpas por causa do Psyll. E ele falou também que o Psyll vem da história da vida dele e tudo mais. Enfim, tava explicando aí pra Vanessa por que o Davi foi pedir desculpas pra ela, tá bom? Elas falaram o seguinte: ah, não tem nada a ver, porque a Lady também tem uma história de vida, ela não age dessa forma e tudo mais, enfim, tentando encontrar uma justificativa ali aonde não tem, tá? Bom, lá no quarto magia do segundo andar, tava a Giovanna e a Isabelle conversando sobre um assunto particular e o Davi chegou lá, tá? Quando o Davi chegou, a Isabelle falou assim: olha, Davi, pode se retirar do quarto, porque a gente tá conversando aqui uma coisa particular, rapidinho, tá? Aí o Davi, não, tranquilo, claro, aí saiu. Assim que o Davi saiu, a Giovanna disse o seguinte: por que quando eu tô em algum lugar, o Davi foge? Isabelle, mas eu que pedi pra ele sair. Giovanna, mas toda vez é isso. Quando eu quero falar, quando eu tô chegando perto, o Davi foge de mim. Isabelle, mas ele queria conversar só com o Michel, não era com você. Comigo, o Davi não quer conversar, não? Me dá uma porrada de... Me dá uma coisa lá de pulseira vermelha, não é uma pulseira vermelha, e fica fugindo de mim o dia inteiro. Acho que o Davi não quer conversar com a Giovanna, por quê? Por que será? Eu fico me perguntando também, por que será que tá fugindo da Giovanna do pé? É porque também ele não tem o que falar, né? O que ele vai falar com a Giovanna do pé? Oh, como é que tá seu pé, Giovanna? Vai perguntar isso. Bom, lá no quarto do líder, né, gente, da líder, no caso, a Raquel e o Bin Laden rasgam elogios para o desempenho da Fernanda no Sincerão, tá? O Bin Laden diz o seguinte: que ela foi a craque do jogo, segundo a opinião dele, tá bom? Michel segue confiante que Beatriz foi induzida pelo Davi a votar nele. Bin Laden, eu não sabia que a Bia tinha votado no Michel, pra mim foi uma surpresa, ela e o Davi. Michel, ela falou pra mim que não foi, mas acho que ela foi sim induzida pelo Davi pra votar em mim. Bin Laden respondeu: foi muito estranho pra mim esse voto da Bia, tá bom? Já no quarto fala, gente, começou a rolar uma conversa sobre manipulação e de que a Fernanda seria influenciada por uma pessoa, tá? E que essa pessoa seria o Rodriguinho. Pois é, então, porque o Rodriguinho, em um determinado momento, disse que a Alane não iria pro paredão porque ele estava no comando. Eu nem sei em que momento aconteceu essa conversa, tá? Mas essa conversa repercutiu muito ali no quarto Fadas e que parece que talvez a Fernanda era influenciável e que o Rodriguinho talvez seja o influenciador aí, tá? A Lani disse o seguinte: respirei 50 mil vezes para não me afetar, não me afetar e eu falar cala a boca no Sincerão, porque eu ia virar a minha voz e ia dar aquela marretada do Thor. Eu ia perder a minha razão. Vocês acham que eu exagerei levantando a minha perna? Eu falei, levantei a perna direita e a esquerda porque tenho flexibilidade, disse a Alane aí. Ô Alane, para de levantar a perna, tá feio. É muito feio isso, pelo amor de Deus. Giovanna repassa para Isabelle que as meninas do quarto fado estavam falando mal do Davi com o Rodriguinho horas antes do Big Fone tocar, viu? Então a Giovanna fez uma fofoca aí, tá? Realmente aconteceu essa conversa, aconteceu, mas a Giovanna não contou da forma certa, tá? A Giovanna disse que a Denisiane
comentou no Quarto Fada que não gosta do jogo do Davi, tá? Que não concorda com as atitudes do jogo, tá? Isso aconteceu minutos antes do Big Fone tocar. E depois que o Big Fone tocou, tava lá as fadas abraçando o Davi depois de ter falado mal dele. A Isabelle ficou em choque com essa informação. Falou, mas quem que falou isso? Aí a Giovana falou assim, foi a Anne, a Bia, enfim, o pessoal lá. Só que a Bia não disse nada disso não, viu? Foi a Denisiane que disse que não concordava com o jogo do Davi. Agora, será que a Bia também vai cair nesse contexto de que não gosta do Davi, sendo que a Bia nunca falou isso? Vamos ficar atento aí o que vai acontecer com essa fofoca mal contada da Giovana, viu? Guarda essa informação aí pra vocês, tá bom? Quarto Fada continua enaltecendo ali o discurso da Lani, que a Lani saiu muito boa, muito bem ali, e que a Beatriz também se deu muito bem ali no jogo da Discord. Enfim, ficaram exaltando ali de uma forma como se ela tivesse sido a craque do jogo, tá? Davi revela para Isabelle que a Yasmin a chamou de sonsa e depois deixa a Sister chocada. Davi diz o seguinte, quando a casa estava fechada, a Yasmin virou para a cozinha e falou sonsa. Mas não falou nada demais, tá? Mas eu ouvi ela falando sonsa. Focou bem na cara da Vanessa, mas é isso, é jogo. Aí a Isabelle disse o seguinte, e ela tentou falar comigo hoje, Davi, e elas acham que você me defende por quê? Quando eu tô certo, você fala que eu tô certo. Quando eu tô errado, você fala que eu tô errado. Você não compactua com nada porque eu falo aqui na casa, disse o Davi aí. Olha só, ixi, vai dar treta de Isabelle com Yasmin aí, tá? Alane diz que sonhou com várias mulheres comemorando seu comportamento, seu discurso no jogo do Sincerão aí. Alane, ai meu Deus do céu, como que... Vocês gostam da Alane mesmo, gente, ou vocês não gostam? Eu fico muito confuso, porque eu tenho preguiça da Alane. Ela fala umas coisas que falam, meu Deus, ela sonhou que enalteceram ela. Meu Deus do céu, Alane. Bom, já no quarto magia, o Davi estava conversando com a Isabelle ainda, tá? Ele disse o seguinte, eu senti na hora que eu fui pedir desculpas pra Yasmin, que ela queria ter um embate comigo, uma briga ali comigo. Isabelle, você sentiu? Eu acho que não. Acho que ela tá num momento de boa. Davi, mas ela ia aumentando a voz, e eu falando, calma, Yasmin. E ela, mas é meu jeito de falar. Eu, calma, eu só vim pedir desculpas. Então ela tem sempre tentando amenizar a situação. Isabelle aconselha o Davi sobre o psil e pontua que não precisa parar de falar a palavra psil, porque o pessoal não gosta, que é para ele continuar do jeito que ele é, tá? O Davi diz então que só vai tentar amenizar aí, tá? Davi e Isabelle abraçam e ele brinca que ela não pode deixar. E o Davi brinca com a Isabelle, que a Isabelle não pode ser eliminada e deixar o campeão do Big Brother sozinho, segundo o Davi aí, tá? Bom, a Isabelle desceu ali, foi conversar com a Leide, com o Marcos e tal, sobre algumas situações da casa, tá? A Isabelle então disse sobre o Davi também. Disse que o jogo do Davi é o jogo do Davi e o dela é o dela. Mas que ela vai se manter leal ao Davi até o fim, tá? E que não vai interferir, não vai influenciar no jogo do Davi, assim como o Davi também não vai influenciar no jogo dela, tá? Então, basicamente, ela continua leal ao Davi e deixou isso bem claro para a Leide e para o Marcos, tá bom? Bom, lá na área externa, gente, continuou um papo sobre os conflitos da Yasmin com a Isabelle, tá? O pessoal tentou entender o que estava acontecendo. Bom, para quem não sabe, gente, a Isabelle no jogo da Discord, no Sincerão, disse que achou errado a Yasmin votar nela por causa do Davi, né? Então a Yasmin falou que não tem nada a ver votar na pessoa porque é próximo do outro, né? Meio que tomar as dores e tal, e achou errado. A Yasmin disse o seguinte ali pro pessoal, mas a Isabelle era a minha única opção, minha justificativa é que ela passa a mão na cabeça do Davi. E era isso, a pessoa que eu queria votar era o Davi estava imune, então eu votei nela, disse a Yasmin aí. Bom, vamos ver no que vai dar, mas eu acho que essa justificativa é muito fraca, viu? Bom, a Yasmin disse o seguinte, pra mim, ela não queria, a Isabelle não queria se comprometer com ninguém e usou isso como desculpas no Sincerão. Ela falar que não quer se comprometer é uma mentira do caramba, porque eu tô brigando com metade do meu quarto e já arranjei treta com um monte de gente aqui dentro, tá? Vocês acham mesmo que a Yasmin arranjou treta com um monte de gente? Yasmin disse o seguinte, na moral, não quero falar com a Isabelle mais, disse aí. A Vanessa também falou que não fala, né, que tá sem paciência e tal, e que ela falou que teve várias conversas e que Deus iluminou ela para que ela não fale mais. Deus iluminou ela para ela não dormir ali mais no quarto. Tá bom, Vanessa, então pode ser retirado. Bom, a conversa ainda continua, gente, sobre
a Isabelle, né, que acharam o discurso dela fraco, enfim, ficaram ali tentando se justificar, tá? Bom, as duas meninas, a Bia e a Desiane, gente, estavam rindo ali sobre o fato do Rodriguinho talvez ser o grande influenciador da história ali com a Fernanda, tá? Que talvez o Rodriguinho seja a pessoa que influencia a Fernanda, tá bom? Mais momentos aqui que eu preciso falar para vocês, tá? A Beatriz disse o seguinte: Beatriz disse que não pode julgar o Davi pelo jeito que ele comemora, pois ela também é uma pessoa que grita muito e comemora muito, tá? Que seria extremamente incoerente julgar a forma que o Davi comemora, sendo que ela mesma poderia comemorar da mesma forma. No quarto Gnomos, a gente falou um pouco do quarto Gnomos, né? No quarto Gnomos, gente, a Pitel então analisa como o Brasil age quando compra um lado do reality, tá? Olha só o que a Pitel diz, gente. É muito importante você entender o que ela disse, porque faz sentido, tá? A Pitel basicamente diz o seguinte: quando o Brasil abraça uma pessoa, né, coloca a pessoa como campeão, os acertos da pessoa é extremamente potencializado. E quando a pessoa erra, o público meio que passa um pano, né? Fala assim, não, ele errou, mas a gente perdoa o erro dele, é um erro perdoável, todo mundo erra e tudo mais. E a Pitel disse o seguinte, que depois que um lado é comprado, automaticamente o outro lado é completamente errado. E não importa se o outro lado acerta em algum momento, porque esse acerto pode ser que o público julgue como assim, ele acertou porque ele está recalculando a rota. Ele acertou porque, não, ele acertou porque está tentando se recolocar no jogo, tudo mais. Então o erro do grupo meio que contrário ao vencedor é extremamente potencializado e o acerto é diminuído e inferiorizado, disse a Pitel aí, tá? Ela disse o seguinte, não adianta, é um jogo que se perde antes de se ganhar. Se eu for para lá, eu também tô errado pro outro quarto, né? Sou vilã, se fico assim, se eu fico aqui, eu sou falsa. Se eu vou lá, eu sou vilã. De qualquer forma, eu vou perder se eu estiver do lado errado da história. Isso a Pitel aí faz muito sentido, gente. Faz muito sentido o que a Pitel falou. Realmente, se ela estiver do lado errado da história, não importa se ela acerta, ela vai continuar estando errada. E isso eu não gosto, eu acho errado como o público avalia essa situação, tá? Bom, voltando aqui para mais parte do resumo, gente. A Beatriz explica para Desiane por que a Fernanda indicou a Alane para o paredão. A vendedora, a Beatriz, acredita que o Rodrigo influenciou a líder para que a Beatriz vá para o paredão em vez da Alane. E elas continuam nesse papo aí, tá bom? Vamos lá, as sisters comentam sobre a possibilidade da Fernanda ter sido influenciada por Rodriguinho e a Alane dispara. Ela é muito limitada, disse a Alane sobre a Fernanda, tá? Vanessa disse o seguinte, eu fico triste pela Isabelle, de verdade, por essa situação toda. Eu gosto dela. A Yasmin também disse que gosta da Isabelle. Vanessa, mas cada um escolhe o que quer aqui. A Pitel levou votos à casa por causa da Fernanda. A Fernanda estava imune e por isso a Pitel levou votos também. Faz um pouco de sentido? Faz, mas eu acho que a Pitel não deveria ter levado tantos votos assim. Beleza? Bom, a Vanessa tem certeza que o Davi está sendo associado ao Lucas Penteado e Juliette por alguns espectadores, tá? Ela falou o seguinte, ó. A Vanessa disse o seguinte. Eu tenho certeza que tem gente vendo o Davi como a Juliette ou o Lucas. A Bia vendo ela como a Juliette. Não é possível. Por que a Juliette... Vanessa, porque recrimina um jeito de ser. Interrompe o Tadeu e tudo mais. A casa inteira um dia zoou o jeito dela também. A bichinha era um amorzinho, mas tinha esse jeito expansivo parecido com o da Bia, tá? Então olha só. Será que realmente tem a ver? Bia e Davi, Juliette e Lucas Penteado. Será que essas relações têm realmente alguma coisa ali em conjunto? Será que parece ou não parece? Vocês têm que me dizer aí, tá? Bom, agora finalizando o nosso resumo aqui, vou mostrar um momento engraçado, tá, gente? A Beatriz e a Denisiane estavam tentando escutar atrás da porta o que o pessoal do quarto Gnomos estava rindo tanto ali, tá? Elas ficaram um tempão ali paradas, tentando ouvir, mas basicamente ela só ouvia o pessoal rindo e sorrindo, enfim, umas gargalhadas ali. Eles não conseguiam ouvir o que realmente estavam falando, beleza? Bom, em um determinado momento, o próprio Juninho apareceu e pegou elas ouvindo atrás da porta, tá bom? O Juninho, inclusive, fez fofoca ali. Olha, eu ouvi elas aqui atrás da porta e tudo mais, tá? As duas viram que foram pegas no flagra e começaram a chorar de rir ali na despensa, tá? Logo depois,
elas foram dormir. No final das contas, elas também não ouviram nada demais, tá? No quarto Gnomos, o Juninho falou o seguinte, ó, estavam aqui na porta escutando nossa conversa na cara de pau. A Bia e a Lani fingiram que entraram aqui no close. Não era a Lani, gente, era a Denisiane. Ele falou errado. A Fernanda então cai no riso. O Rodriguinho falou assim, ele vai começar a briga agora, viu? Vai começar uma briga agora. Fernanda ri e falou assim, bateram a porta rapidinho da despensa. Rodriguinho, que feio essa atitude delas aí. Eita, vai repercutir, viu? Essa parte da Denisiane e da Bia ouvindo atrás da porta vai repercutir no decorrer do dia, tá? Vou ficando por aqui, tá, gente? Esse é o resumo da madrugada. Espero que vocês tenham gostado. Nossa meta de likes são 1000 likes. Bora deixar o like aí para me ajudar. E se inscreva no canal para receber mais resumos, mais lives e mais conteúdo. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.